Bom, agora a gente vai entrar no assunto de economia, porque nesta segunda-feira, em entrevista coletiva, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, minimizou a fala de Lula sobre a meta fiscal de 2024 e disse que não há descompromisso do governo com as contas públicas. Então, quando falam, o presidente está prejudicando o país, o presidente está sabotando o país. Não, o que está acontecendo é que o presidente está constatando os problemas advindos de decisões que precisam ser, algumas, as que podem ser reformadas, serem reformadas, e as que não podem ser reformadas, serem saneadas. Que não há nenhum, da parte do presidente, nenhum descompromisso, muito pelo contrário. Se ele não tivesse preocupado com a situação fiscal, ele não estaria pedindo apoio aqui da área econômica para a orientação das lideranças do Congresso. Bom, Fernando Haddad, no entanto, não respondeu às perguntas sobre a manutenção da meta do déficit fiscal zero para o próximo ano. Irritado ao ser perguntado por um repórter a respeito do motivo para recuar sobre zerar o rombo fiscal, de forma confusa, o ministro preferiu colocar a culpa no Poder Judiciário. E da minha meta está estabelecida, tá bom? Continua mantida a meta de superávit zero? A minha meta estabelecida. Eu vou buscar o equilíbrio fiscal de todas as formas justas e necessárias para que nós tenhamos um país melhor. E aí, Carlo Cauti, ele ficou visivelmente irritado, não foi só uma vez que ele foi perguntado, chegou a ser perguntado 4 vezes sobre a manutenção da meta fiscal para 2024 e tentou explicar, mas só se enrolou, não conseguiu dar uma resposta convincente. Pois é, Paula, quando o seu chefe te desautora frente às câmeras, o que você faz? Ou você pede demissão, que não é o caso, ou você fica com o rabo no meio das pernas tentando evitar as perguntas que vão te questionar. Por que o seu chefe falou isso e você fala outra coisa? Quem está certo? Quem manda mais aqui? Obviamente, ele manda menos do que o Lula, né? Quem manda na política econômica do Brasil é o Lula. E a política econômica do Brasil hoje é uma política de gasta e taxa, ou seja, o governo só sabe gastar e só sabe aumentar a carga tributária para tentar arrecadar mais. Só que isso não está mais funcionando. A carga tributária está diminuindo porque o Brasil está numa situação econômica mais complicada. O próprio Haddad, alguns dias atrás, anunciou que o terceiro trimestre, agora vão sair os dados, né? O trimestre que vai de julho até setembro será um trimestre negativo. Teremos um resultado negativo econômico e também o quarto não será aquelas coisas. Com isso, o governo está com problemas sérios do ponto de vista fiscal. Esse ano vamos fechar com um rombo de mais ou menos 150 bilhões de reais do primário, ou seja, sem contar os juros que têm que ser calculados da dívida pública. No ano que vem também é impossível, praticamente impossível, o governo fechar no 0 a 0, ou seja, teremos mais um governo com um rombo gigantesco nas contas públicas e o mercado, ou seja, os investidores brasileiros e internacionais começam a ficar preocupados. Para onde vai o Brasil? Lembrando que o desastre do governo Dilma II, as sementes do desastre foram plantadas no governo Lula II e depois continuadas no governo Dilma I. E tudo isso começou a ser um sinal mais claro, foi quando passamos de um superávit primário, que foi uma herança bendita do governo Fernando Henrique Cardoso, para um déficit primário. Esse foi o sinal que começou a antecipar mais ou menos de 1 ou 2 anos, porque, se não me engano, o primeiro déficit primário foi em 2013, depois 14, e aí 15 e 16 tivemos a pior recessão da história do Brasil desde 1929. Então, já estão sendo colocadas as sementes do desastre. Provavelmente pagaremos esse preço em 2025, 2026 ou quiçá mais para frente, ou seja, teremos mais uma década perdida por causa da irresponsabilidade fiscal do governo federal. E não estamos falando de gastos, só para a gente entender, gastos com investimentos importantes, novas estradas, ferrovias, aeroportos. Não, estamos falando de gastos com aumento de salário de funcionário público, aumento de benesses fornecidos para, de fato, comprar votos de forma indireta pelo governo federal, gastos com a máquina, gastos até que são inexplicáveis, né? A gente viu o Aerolula voando a todo vapor, né? E também gastos para reformas caríssimas dos palácios presidenciais. Ou seja, é um governo que só sabe gastar e isso vai criar um problema gigantesco para a economia brasileira de hoje, mas também nos próximos anos, porque hoje é o gasto, mas a conta chega daqui 2, 3, 4 anos.
Já está gerando, Carlos, porque nesta segunda-feira o dólar fechou em alta, depois de Fernando Haddad concordar com o presidente Lula sobre a dificuldade de atingir a meta de déficit fiscal zero. Hoje o dólar comercial fechou em alta de 0,69%, mais uma vez acima dos R$ 5,00. E o Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, encerrou em queda com um recuo de 0,68%. Silvio, é claro que toda a declaração de irresponsabilidade fiscal dita aí pelo ministro da Fazenda acaba refletindo no mercado financeiro, impactando a economia como um todo. A gente já tinha visto na semana passada o presidente Lula dizendo que seria muito difícil de cumprir a meta fiscal zero, e agora a gente vê essa declaração do Haddad reforçando essa situação difícil para o país. Bom, em primeiro lugar, o governo do PT está cumprindo a promessa de campanha, né? Isso não é uma grande novidade. Você falou em irresponsabilidade fiscal, irresponsabilidade, mas também incompetência. Quem acompanhava a televisão na década de 90, aliás, depois há um remake novo, né? Conhece um personagem do Rogério Cardoso chamado Rolando Lero. É o que o Fernando Haddad lembrou nessa entrevista coletiva. Se você acompanhar alguns trechos disponíveis nas redes sociais hoje em dia, né? Você vai ver que ele enrola, ele não responde às perguntas dos jornalistas, e à medida em que a imprensa, nesse caso, os jornalistas presentes nesta entrevista coletiva, cumprem o seu dever de casa, ou seja, insistem nas perguntas, afinal de contas, a frase partiu do próprio presidente da República sobre déficit zero, né? Não é mesmo? Pois bem, ele começa a ficar irritado. O principal símbolo ali da irritação é chamar minha querida, meu querido, né? Ele começa, enfim, a demonstrar a sua irritação, o nervosismo, porque ele não sabe responder aquelas perguntas, ele não tem mais nenhum truque, né? A cartilha de truques econômicos, enfim, não tem mais nada para tirar dali. Então, ele se sente contra as cordas, acuado, a ponto de abandonar essa entrevista. No final das contas, ele levantou da cadeira e saiu. Vocês já imaginaram se o ministro Paulo Guedes, responsável pela economia brasileira, estar de pé neste momento? A resiliência, palavra da moda, da nossa economia, se deve à equipe econômica do governo anterior. Vocês já imaginaram se o Paulo Guedes chamasse uma jornalista de minha querida? Chamasse um jornalista de meu querido? Qual seria a gritaria? Mas Fernando Haddad é o queridinho dessa própria mídia, que agora começa a experimentar desse veneno. Vai ter muita dificuldade para sustentar a imagem do bom moço, do petista moderado, do petista que a Faria Lima tanto gosta, que o mercado respeita. O dólar reagiu, a bolsa também. E são sinais de uma trovoada muito pior no horizonte. Há uma tempestade pela frente. O Carlo Cauti, repórter especial de economia, pode me desmentir aqui. Os sinais são péssimos. Há sinais claros de que a engrenagem montada pelo Paulo Guedes está rangendo. E o horizonte não é bom. Portanto, esse nervosismo está explicado. Para o Lula, e aí volto no começo da minha fala, não. Ele prometeu fazer isso em campanha. Ele prometeu gastar o que não tem. Afinal de contas, o que nós vamos ver daqui para frente, Carlos, é um governo que vai recorrer a mais e mais impostos. Os pagadores sobrecarregados de impostos no Brasil vão pagar mais impostos. É para isso que esse governo foi eleito. Só para dar um número, claro. Só para completar o que o senhor estava falando, sabe quanto que o governo deveria arrecadar para pensar em fechar no 0 a 0 no que vem? 170 bilhões de reais. Isso aqui é impossível. Assim, se isso acontecer, teremos manifestações na rua, barricadas e trincheiras da turma ou pessoas indo embora do Brasil, porque se tornará inviável qualquer tipo de atividade econômica. Então, assim, é simplesmente impossível. E prepare o bolso, porque o ano que vem teremos mais inflação, o dólar vai subir, a bolsa vai cair, os juros vão aumentar e teremos um ano que poderia ser o começo de mais uma década perdida. Só para complementar alguns números dramáticos daquilo que o Silvio estava falando que nos espera, né? Então seria necessário 168 bilhões em receita extra para 2024, né, Carla? É praticamente impossível. Diga, Ana. Posso fazer uma pergunta para o Cauti, já aproveitando o nosso economista? Vamos aproveitar, aqui. claro. Claro.
Bom, já saímos de 2022 praticamente com o freio de mão puxado. Qual foi o número da PEC do rombo? Depende como a gente calcula, porque se não me engano foi 230 bilhões de reais, mas não tudo foi gasto, foi um waiver que deram uma margem para o governo gastar. Então esse ano o governo em tese teria, além dos 150 bi de rombo, mais uns 70 bilhões de reais que ele poderia gastar ainda mais. Se não me engano, se não me falha a memória. Aí aumentamos para quase 40 ministérios, as emendas parlamentares, né? Torneira aberta para todo mundo, viagens internacionais, ex-ministras sem pasta ganhando 40 mil reais por mês nos próximos 6 meses. Ou seja, ouvir meta zero em 2022 no governo petista, a gente sabia que era mentira, não é fake news não, mentira. Paulo, você quer comentar? Mas antes eu vou pedir só para a produção exibir novamente a chamada, porque o Silvio tocou num ponto interessante, chamou a atenção ali da forma como o ministro Fernando Haddad chamou a jornalista e tentou explicar o inexplicável nesse caso da meta fiscal. Vamos acompanhar de novo. Olha, é público o nome da empresa. Ué, é só você ir no judiciário que você vai ver lá. Querida, você faz o teu trabalho, é público, não é dado sigiloso da Receita Federal. Ministro. Querido, aí se você quiser me entender bem, se você não quiser me entender bem, eu estou respondendo para você que eu, enquanto ministro da Fazenda, vou buscar o resultado que eu considero o melhor para o país, que é buscar o equilíbrio fiscal, e o que eu puder fazer para que esse equilíbrio seja atingido, eu vou fazer. Isso a gente precisa saber da meta. A gente não, todo mundo, o Brasil inteiro da meta. Que da minha meta está estabelecida, tá bom? Continua mantida a meta de superávit zero? A minha meta estabelecida. Eu vou buscar o equilíbrio fiscal de todas as formas justas e necessárias para que nós tenhamos um país melhor. E aí, Paulo, ficou visivelmente irritado, né, Fernando Haddad, com essa coletiva de hoje? E o ar de superioridade, né? Querida, querido, né? Aquele ser supremo ali não pode ser questionado. Olha, o PT, na situação econômica, na questão econômica, o PT está cumprindo realmente o que prometeu. O PT não apresentou um plano de governo na campanha. Nada. O pessoal aí do nojinho estético fez campanha por ele. Liberais, né, seu Amoedo, um monte de gente. Não, temos que votar no Lula. Aí vota no Lula, sabendo que estava dando um salto para o precipício. Porque quando não apresentam um plano de governo, já te dá a incerteza total. E sabedor do que prega o PT historicamente, aí não há dúvida nenhuma do que ia acontecer. Veja, o PT, historicamente, o PT trabalhou contra o plano real, plano super racional para estabilizar a moeda brasileira, a economia como um todo, desindexações e tal. O PT ajuizou ações no Supremo Tribunal Federal para impedir que o Brasil tivesse a moeda que tem. O PT sempre foi contra privatizações, também fazia manifestações, ajuizava tudo. O PT sempre trabalhou contra todas as medidas de austeridade. Então, onde é que está a surpresa do caos que o PT está nos colocando? Não há surpresa nenhuma. Essa gente que tinha nojinho estético tem uma culpa que não há ombro que é capaz de carregá-la. Tá? Porque nós vamos pagar uma conta muito alta, ela está começando a chegar. Eu tenho conversado com gestores, tanto estaduais quanto municipais, e a arrecadação despencou. Os índices que apontam aí a atividade econômica, eles levam meses para conseguir captar a realidade da atividade. A arrecadação não, a arrecadação é na hora, imediata. E a arrecadação despencou, todos falam na casa de 20%. Significa que a roda econômica está travada, porque não há confiança nesse governo. No governo anterior, havia um direcionamento de tirar o Estado das costas do indivíduo, do empreendedor. Havia um direcionamento de redução do Estado, privatizações sendo planejadas, investimento em logística em parceria com
iniciativa privada, garantindo bilhões e bilhões para infraestrutura, a privatização do Porto de Santos, estava tudo no horizonte. Isso gera confiança que o país ia deslanchar. Isso faz com que um gestor de um fundo ele aceite correr o risco de colocar o emprego dele em xeque para defender investimento num país como o Brasil. E aí eu estou dando um exemplo de comportamento de microambiente que gera grandes decisões por consequência. Agora não. O governo atual, além de gastar mal e só pensar em arrecadar mais, ele coloca a segurança jurídica em risco. Eles ingressaram com ações para rever a privatização da Eletrobras. Ele está dizendo assim para o mercado, está dizendo assim para os gestores dos grandes fundos: eu não cumpro contrato, não tem segurança comigo. Você vier para cá e eu achar politicamente viável amanhã fazer outra coisa, eu vou fazer. E aí vai arrebentar com o planejamento desses gestores. Aí ninguém assume o risco e passa o quê? Vamos esperar, vamos esperar. Nisso começa a faltar dinheiro, começa a faltar investimento, que vai faltar para o emprego e vai travando a roda econômica. A nossa situação é muito, muito ruim, é muito pior do que tudo que se está sendo notado ainda. E o Haddad sabe disso. E é por isso que ele está irritadinho. Ele não tem as respostas. Não é que ele não é o Paulo Guedes. É que ele entendeu. Agora ele entendeu, porque ele disse que não entendia de economia antes de assumir o ministério. E era verdade. Ele teve um sopro de honestidade. Mas, diante da equipe fixa lá do Ministério da Fazenda, ele começou a aprender um pouquinho. O Haddad não serve para burro. Tá? Ele leu os livros errados, mas ele não serve para burro. Então ele aprendeu lá com o pessoal e está vendo que no direcionamento macro que o PT vai dar é impossível resolver. É essa a angústia dele. Então o Haddad já disse que não entende de economia, ok. Mas os economistas que entendem de economia agora começam a entender o Haddad. Carlos Cauti. Pequena correção, só para responder a Paula, são 231,5 bilhões de reais que foram aprovados no final do ano passado. Então, o governo já gastou, vai gastar, né, já está preventivado 150, sobraram mais ou menos 80 que pode colocar ainda na conta para gastos adicionais até o final desse ano. Então, Paula, haja violão, hein, para tocar com os jornalistas muito amigos.